Olá, seja bem-vindo à Fábrica, seu campus de formação. Eu estou aqui de novo com ele, nosso mentor da oficina de louvor, pastor Eltinho, né? Pastor Eltinho, tem gente que chama de tudo quanto é jeito, variação diferente, né? E hoje nós vamos abordar um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre ministração. Né? Como desenvolver, né, na vida do ministro de louvor, né, a questão da ministração na igreja, como conduzir a igreja, como conduzir o louvor. Eu confesso que eu não vou falar nada aqui, porque eu estou na posição de vocês que estão para aprender com ele. Então, eu quero ouvir tudo que você tem para dizer, pastor Tim, sobre ministração. Ministração é uma coisa fascinante, assim, né? Mas, para a gente começar, a gente não poderia deixar de falar que a gente não pode conduzir ou dirigir as pessoas para um lugar que a gente nunca foi. Já começou dando pancada já. Ou seja, se você não é conhecido na sala do trono, se você não está na presença de Deus, não tem como você querer dirigir a igreja ou as pessoas para a presença de Deus. Né? Então, basicamente, a gente precisa entender que a nossa posição não é uma posição aonde a gente está só administrando um momento musical, né? A gente está ali fazendo uma arte, uma coisa bonita. A arte está envolvida, lógico, mas o nosso intuito maior é dirigir as pessoas em adoração. Então, meio caminho andado, Nolasco, é a nossa vida com Deus. Meio caminho andado. Se você tem uma vida com Deus, intimidade com Deus, certo? Você vai subir para tocar o seu instrumento, você vai subir para ministrar, para cantar, sabe? E a igreja já vai, sabe? Ela já vai participar desse ambiente santo. Porque nós estamos ali buscando o Senhor, estamos na presença do Senhor, estamos santificados. Agora, sabemos que a gente lida com cultos públicos, né? Então, no nosso culto de domingo a gente tem o visitante, o cara que veio a primeira vez na igreja, uma família, nós temos pessoas que estão dispersas, nós temos criança correndo, né? Cada igreja tem uma realidade, né? E aí é importante que o ministro ele saiba administrar algumas dificuldades na hora de ministrar. Então, na ministração, envolve muita coisa. Desde a play, a gente vai falar isso muito na fábrica, então você vai aprender a fazer uma play muito top, certo? A play interfere, tá? Outra coisa que interfere, o som interfere. Sim. Então, qual é o som ideal? A gente vai falar isso na fábrica. Legal. Certo? Você não pode ter o som nem alto demais, nem baixo demais. Alto demais incomoda, baixo demais não emociona, e a gente vai aprender algumas coisas sobre frequência, sobre o grave, sobre o médio, sobre o agudo, que interfere também na ministração, certo? Outra coisa que interfere na ministração é o momento de falar e o momento de calar, certo? Então, alguns ministros de louvor confundem muito a questão de eu dou um comando ou eu conto uma historinha. Sim. Certo? Então muitos ministros de louvor não sabem dar comandos para a igreja. E aí quando ele interrompe a música, ele interrompe para falar. E às vezes falar desnecessariamente. Legal. Ou falar algo que não acrescenta. A gente sempre interfere no louvor quando aquilo que a gente vai falar vai surtir mais efeito do que a própria música. Show. Certo? Ou do que o próprio ambiente musical. Então, o momento de falar, o momento de não falar, a gente vai trabalhar essas coisas todas. A ministração também envolve o público que você está ministrando, por exemplo. Se você está ministrando para muitos jovens, tem uma linguagem. Sim, sim. Você está ministrando para pessoas mais velhas, tem outra linguagem, certo? Pra você ter ideia, na ministração, ela às vezes é interferida por
pelo momento presente. O que está acontecendo? Você está num dia de domingo, certo? E teve a final do jogo do Flamengo, certo? E isso, às vezes, interfere. É dia dos pais, é dia das mães, isso tudo interfere. Às vezes, como você vai iniciar o culto, é um dia das mães, você não abordou nada, simplesmente você chegou e tal. Então, assim, você precisa entender como está o público para que você possa ministrar. Então, a gente vai falar muito sobre isso também. Existe uma coisa que a gente trabalha nos workshops, e é uma coisa que a gente vai trazer também para a fábrica, que são os 5 olhares do ministro de louvor. Ele precisa... primeiro olhar está o olhar para a igreja, o segundo olhar está o olhar para o anjo da igreja, o terceiro olhar é o olhar para a banda, o quarto olhar é para si mesmo, e o quinto olhar, e não é o último, né, mas é o olhar para Deus. Então eu preciso perceber, quando eu falo de olhar, é mais ou menos como se você estivesse olhando, interpretando a igreja, olhando para o anjo da igreja, interpretando o que está no coração dele, porque ele é o anjo da igreja. Sim. E a gente tem alguns conflitos de ministros de louvor que querem fazer uma coisa, mas o coração do líder tem outra coisa. Ele é o anjo da igreja, ele quer... Né? Ele quer um ambiente, ele quer gerar uma fé no coração das pessoas, e ali tem toda uma trilha sonora para isso, e a gente precisa se conectar ao coração do nosso líder. Não que a gente vai tocar só músicas que ele quer, não é isso. Sim. Mas a gente precisa estar com o coração conectado. Então a gente vai falar sobre isso também. Ou seja, o olhar para a banda, você precisa interpretar o que está acontecendo com a banda, né? Precisa ter essa coisa linkada. O olhar para si mesmo, para interpretar, se você está na posição de ministro, se você está na posição de cantor, certo? E o olhar para Deus, para você entender qual é o direcionamento de Deus para aquele culto, para aquele momento, né? Que é o principal. Como que a gente alinha esse conflito entre ministro de louvor e o anjo da igreja? O anjo da igreja, se não entendeu ainda, é o pastor, né? É o líder, é a pessoa que vai conduzir a palavra no culto naquele dia, né? Como é que a gente... Porque existe um conflito que eu acho que até, pastor Tim, pode ser que seja até geracional. Sim. Hoje nós temos muitos ministros de louvor jovens que estão começando, nasceram, né, em Cristo, na igreja, na era talvez do worship, e nós temos aí os anjos da igreja, talvez uma velha guarda, né, que vem da essência da adoração, né? Como é que você acha que esse conflito, que existe um conflito, eu acho que existe, né? Como é que você acha que isso é gerenciável? Né? Quem é desses dois, né, é o pilar responsável por aprender a administrar isso? Porque assim, na minha visão, se eu tiver errado, você me corrige, né? Talvez o músico espera que o anjo da igreja, o líder da igreja, mude a percepção dele sobre o louvor e continue insistindo no erro, né? Mas eu acredito que talvez o ministro seja o maior responsável por essa boa administração, né, com o líder da igreja, né? Então, assim, como é que você vê esse conflito, né? E como é que você acha que isso pode ser bem administrado dentro da igreja para que seja saudável esse momento de louvor? É por isso que a fábrica está aqui, justamente para que a gente possa trazer esse entendimento não só para o ministro de louvor, mas também para os pastores. Por quê? A gente está em constante evolução, né? Sim, sim. E é importante que os pastores também tenham essa percepção de que as coisas, os ventos vão mudando, né? A adoração é a mesma, certo? A palavra de Deus é a mesma, certo? Só que a forma vai mudando um pouco. Então, existe uma responsabilidade compartilhada, sim. Certo? Agora, nós na posição de ministros de louvor, nós precisamos não somente nos conectar ao coração do nosso líder, mas também, como eu poderia dizer, a gente pode, como é que a gente influenciar? Porque é o seguinte, você imagina o seguinte, um pastor, ele quer um determinado tipo de música para aquele culto de terça-feira, um culto de fé. Certo? Sim. E aí ele vai sempre pedir a mesma música, ele gosta daquilo, porque o Ministério de Louvor não encontrou outras músicas, não ofereceu outras músicas para que aquele pastor se apaixonasse por aquilo. Uma música, existem tantas outras músicas que pode substituir aquela, mas não.
Ou seja, a gente não ofereceu, não influenciou, Legal. de alguma forma não instigou a gostar de outras músicas. Então ele fica pedindo. Essa é uma das maiores reclamações que eu tenho aí nos workshops de louvor, sabe? Então assim, não, porque o pastor só quer aquela, só quer aquela. Se oferecer outro, você mostrou, você influenciou, você mostrou outro caminho. Então, esse ajuste é uma coisa em que a gente pode trabalhar. Tem algumas coisas que a gente vai falar na fábrica para te ajudar, ministro de louvor, e para ajudar os pastores, por isso que esse workshop vai ser também para os pastores, né? Vamos dizer assim, ter uma mesma linguagem, uma mesma conversa, ou seja, os pastores evoluindo aí na sua visão, certo? E os ministros de louvor entendendo que nós precisamos nos conectar à visão do anjo da igreja, e para isso a gente pode utilizar de algumas coisas para que ele possa também entender um novo contexto musical de adoração na igreja. Cara, legal. E eu, particularmente, já estou com expectativa altíssima para isso. Inclusive, você falando aqui agora, eu até pensei, depois a gente gravar mais um conteúdo para galera, para pastores. Pastores que fazem momento do altar na igreja, que ministram, né, louvor. Eu acho que isso é um assunto interessante que a gente pode abordar aqui também, outros dias aqui. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas e ajudar muitos pastores, né, que, vou ser sincero, às vezes entra um pastor ali, o louvor tá lá em cima, pastor tesoura, né, o tio DJ tesoura, é o pastor tesoura, corta o ambiente, quebra tudo. Então assim, e às vezes é porque ainda não conseguiu, né, entender esse, porque assim como o ministro louvor tem que entender o lado do pastor que vai pregar, sim, o pastor que entra para ministrar também tem que entender o que está acontecendo. Mas isso é um conteúdo para outro dia, outro momento. Eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a sua presença, pastor. Maravilha. Tamo junto. E a gente se vê na fábrica em breve aí na sua cidade. Isso aí.